Espírito Santo. Amém. Venha nos iluminar, Espírito Santo, nesse podcast, que possamos conseguir transmitir a mensagem desse episódio de hoje com muita alegria e que Nossa Senhora nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, aqui quem vos fala é a Daniana e estamos aqui com muita alegria para mais um episódio do podcast Missão Vida Nova e junto comigo hoje está o meu amigo... Reinaldo. Vai ser bom, não vai, Reinaldo? Demais da conta, convidado especial desse. Demais. E para abrilhantar o nosso podcast de hoje, estamos muito felizes, muito honrados, porque com certeza é um convidado que nós esperávamos já há um tempinho e hoje é essa oportunidade. Com vocês, nosso querido Bispo Dom Cláudio. Boa noite. Seja bem-vindo, Dom Cláudio. Vamos estar com vocês e com vocês que também acompanham esse podcast. Dom Cláudio, que alegria. Muito obrigada pela sua prontidão de vir aqui tirar esse tempinho conosco. Nós que sabemos que a agenda do senhor é bem cheia de compromissos, mas é muito bom o senhor estar aqui com a gente e o público que está assistindo também estava ansioso por esse momento, viu? Muito bem. Eu estive na Catedral celebrando o aniversário da instalação da Diocese, 70 anos, mas nós festejaremos no sábado, dia 1º de novembro. Coisa boa! E hoje também celebrei, porque o tiro de guerras estava na celebração, lembrando os 80 anos do início do tiro de guerras, em Patos de Minas. São muitos motivos, né, que a nossa Diocese está celebrando nesses últimos tempos, né? Exato. Dom Cláudio, e para a gente começar o nosso podcast de hoje, é claro que nós não poderíamos deixar de fazer essa pergunta para o senhor nos contar como que foi esse chamado sacerdotal, esse despertar, como que foi o início da sua caminhada como sacerdote, como bispo. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Olha, desde criança eu sempre via os meus tios, que eram sacerdotes. Eles vinham de férias visitar a minha mãe, que era irmã deles, e assim eu sempre olhava assim, quem sabe um dia eu vou ser também um sacerdote. E isso foi se acalentando no meu coração. Depois eu fui conhecendo também a vida de São Francisco de Assis, aí eu me encantei com ele. E falei com meu tio que não iria mais no seminário com ele, que eu queria ir com os capuchinhos. E aí ele perguntou, mas se isso era sério, né? Se eu realmente estava firme. Quando ele percebeu que realmente era essa a minha intenção e era o meu desejo, ele disse, então siga firme, eu vou rezar por você. Que coisa extraordinária. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 12 anos. Eu entrei no seminário com 14 anos. Eu já tive oportunidade de ouvir homilias que o senhor fala muito de São Francisco, né? Ele seria, então, além de um santo de inspiração, de devoção, um baluarte para o senhor, para a sua caminhada sacerdotal? Claro, porque eu me fiz franciscano capuchinho. Queria viver o ideal de Francisco de Assis no seguimento de Jesus Cristo. Eu via Jesus Cristo, é difícil ser como ele, mas ser como Francisco de Assis ou ser um dos discípulos de Francisco era mais fácil. Então eu quis ser capuchinho. E o quanto São Francisco de Assis, ele inspira até mesmo as vocações de agora, né? A juventude, buscar essa inspiração nele do chamado a servir Jesus, né? Pelo estilo de vida dele, pela história dele, como ele foi descobrir o chamado, ele se questionava, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Ele era um jovem normal de Assis, ele gostava de festas, era um jovem que animava as festas da juventude. E de repente ele desperta dentro de si esse chamado e começa a buscar como servir melhor o Senhor. E nesse início, né, de
caminhada, lá que são os 12 anos, é claro que ainda está naquela parte de transformação, mas teve um momento mais decisivo, falou assim, agora é a hora mesmo que eu decidi realmente, é isso que eu quero. Teve esse momento, o senhor pode contar para a gente como que foi? Ora, esse momento foi amadurecendo. Quando eu queria ir para o seminário, e como eu não tinha ido com o meu tio no seminário dos deonianos, eu não sabia onde que eram os seminários capuchinhos. Um dia o Frei Albino Arese veio lá em casa, eu era coroinha, e o pai falou, olha, esse tem meu filho aqui, ele é coroinha, mas ele sempre fala que ele gostaria de ser um padre, um frei capuchinho. Não. Aí ele pediu para mim entrar em contato com o reitor do seminário em Veranópolis, mas isso era longe de casa. Não me animei. Estava longe. Era muito longe. E então, um irmão marista, ele passava nas escolas fazendo promoção vocacional e perguntava o que cada um queria ser. E eu escrevi num papelzinho que eu queria ser um frei capuchinho. E aí ele levou para o reitor do seminário de Ouro Capinzal. E depois começou a história de eu entrar para o seminário. Tem uma canção que é da comunidade Shalom e é uma canção que fala sobre amor. E escutando o senhor relatar como que foi esse início da vocação, o chamado, o despertar lá na infância, e a canção fala mais ou menos isso, que não foi eu que primeiro escolhi Jesus, mas Ele que me escolheu primeiro. Eu vejo que a vocação do Senhor, ela foi marcada por esse amor que chamou o seu coração, né? O Senhor foi atraído ali por esse amor. Por mais que o Senhor olhava e já desejava, né, ser um capuchinho, eu acredito que o amor escolheu o Senhor. A vocação do sacerdócio escolheu o Senhor lá na primeira infância. Porque talvez, até me corrija se eu estiver errada, se fosse só um encantamento, uma curiosidade, talvez ao longo da caminhada o Senhor poderia ter desistido. Mas o Senhor persistiu. E eu vejo que isso, o amor ia atraindo o Senhor, né? Para cada vez essa decisão ser firmada. É isso mesmo? Na verdade, o chamado, a iniciativa vem de Deus, né? Ele que chama. Não é eu que escolho, mas à medida que a gente vai ouvindo o chamado, acolhendo o chamado de Deus e respondendo ao chamado, ele continua atraindo mais, né, para o seu amor. E é um processo de transformação, né? Porque muita gente vê, né, para os padres, para o senhor e acha que já nasceu bispo ou já nasceu padre, mas gradativamente você vai se tornando aquilo que você é hoje. Na verdade, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai descobrindo também os aspectos da vida religiosa, do sacerdócio, na medida que a gente faz o processo formativo na casa de formação. E aí a gente vai cada vez consolidando mais a resposta que a gente dá ao chamado de Deus, né? Dom Cláudio, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao assumir a Diocese de Patos de Minas? Quando o senhor foi comunicado, convidado, houve esse chamado para cá. Qual foi o maior desafio que o senhor vivenciou ali nos primeiros momentos de assumir essa diocese? Eu não conhecia, né, e não esperava. Eu estava terminando um triênio como provincial. E os freis já estavam querendo me reeleger. Na pesquisa, na prévia, eu devia ser reeleito provincial, mais um triênio. E onde que era essa cidade? Onde que era? Curitiba. E nós tínhamos já feito todos os projetos, estudado todos os projetos para um triênio, né, que iríamos realizar. E eu acompanhei todos esses projetos em todas as fraternidades, acompanhando os freis e estudando junto com eles aquilo que nós iríamos escolher no capítulo para continuar mais 3 anos. E uma semana antes, eu estava conversando com o vigário provincial, aquele que está sempre mais próximo do ministro provincial, sobre os preparativos do capítulo. E nisso chamo o meu celular
e era a nunciatura. O núncio perguntou, aliás, a secretária perguntou se eu poderia conversar com o núncio. Claro que eu posso com o núncio, né? Sim. Não vai negar isso, né? E aí foi aonde que Deus mudou os planos, então, e trouxe o senhor para cá? Aí o núncio me chamou para Brasília, disse que era para pegar o primeiro voo que eu conseguiria de Curitiba a Brasília, que ele queria conversar comigo. E o senhor é natural daqui mesmo de Patos? Não, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ó, eu não queria andar longe, acabou andando longe, tá vendo? Como que são as coisas de Deus, né? É verdade. E, pode ir, Reinaldo. Esses desafios, né, da Diocese de Patos de Minas, como você considera, né, essa questão de responsabilidade como representante, né, dentro da igreja? Não só dentro da igreja, mas como fora também. Sim, é claro que a responsabilidade, por exemplo, do provincial também é uma responsabilidade grande, né? É toda uma província, e era em 2 estados que nós estávamos presentes, inclusive no Paraguai, e comigo se instalou a custódia no Paraguai. Então, já tinha assim uma experiência de conduzir, né, as fraternidades, os freis, né? Claro, diferente da diocese, que visa muito mais a questão pastoral. E então, quando eu fui chamado para o episcopado, eu primeiro fiquei inseguro de responder ao núncio imediatamente. Aí eu quis conversar com o meu diretor espiritual. E nós estamos aqui num podcast que hoje é uma ferramenta muito positiva também para a evangelização, para alcançar, né, muitas vidas, um povo que é conectado, que está diretamente sempre ali com o telefone na mão, o notebook na mão, e a tecnologia também contribui, né, com essa evangelização online, virtual, através dos nossos telefones. Dom Cláudio, nesse mundo frenético, nessa correria que é hoje do dia a dia, a igreja, ela também avançou nessa proposta de uma evangelização além das paredes da igreja, além das paredes da paróquia, da capelinha, daquela comunidade, porque hoje também a comunicação através dessa tecnologia, ela alcança muitas pessoas. Como que o senhor pode nos dar uma palavrinha sobre isso? Como conciliar a fé, a doutrina, a essência da nossa igreja, mas também voltada para esse mundo virtual que é hoje, que as pessoas estão muito correndo, tudo muito correria. Como que a gente pode conciliar essas duas coisas sem perdermos a essência? Olha, a igreja com o Concílio Vaticano II, ela também saiu da sacristia. O Papa São João XXIII, quando ele convocou o concílio, ele abriu uma janela e disse que precisamos abrir as janelas, abrir a igreja também para o mundo, olhar para o mundo, porque nós somos igreja para o mundo, para evangelizar, para levar a boa nova do Evangelho. E isso depois teve continuidade, os outros papas também. O concílio também fez os documentos que foram muito importantes para a caminhada da igreja, e os outros papas deram continuidade a todo esse processo de abertura. Claro, os meios de comunicação evoluíram muito. Se nós tínhamos primeiro, era o telefone, era um telefone fixo, era rádio, não tinha a televisão, ainda não tinha tanta gente na televisão. Eu lembro que um dos freis, né, da nossa província começou a transmitir a missa pela TV Paraná. E depois foram tendo outros trabalhos. Eu também trabalhei um tempo lá em Ponta Grossa, na TV Esplanada, com as celebrações transmitidas principalmente para atingir as pessoas idosas, as pessoas doentes nos hospitais que não podiam ir para a igreja. Hoje, com a vinda da pandemia, nós tivemos que usar mais ainda esses meios, essa tecnologia que tínhamos, né? Para poder atingir as pessoas, levar a todas as pessoas a boa nova do Evangelho, para continuar também congregando as pessoas na comunidade eclesial.
Então, esses meios são muito importantes, ajudaram muito. Claro, também tem sempre os riscos, né? Isso. Então, esses meios têm, eu diria assim, dois aspectos. O aspecto que, se você souber usar, você pode fazer um bem enorme. Mas, se não souber usar, pode fazer também um mal muito grande. É verdade. E com essa mudança, né, de tecnologia, é claro que muda, né, a presença física da pessoa, da comunidade dentro da igreja. E acaba que tem um retrospecto de muitas pessoas não quererem estar presente, né, em algum momento ali na missa, em algumas coisas que acontecem dentro da igreja. Você sente essa diferença depois desse avanço dessa tecnologia, os fiéis mais longe, querendo mais só a tecnologia, alguns, claro que não têm condições, como o senhor citou, né, em hospitais com dificuldades, pessoais que moram em fazendas também, né, que é mais difícil, mas assim, a pessoal que está próximo da comunidade, que está próxima da igreja, tem tido uma diferença dentro da igreja como pessoas? As pessoas que crescem espiritualmente não vão deixar de fazer a presença, a participação presencial. Quem quer mais acomodação, comodismo, vai ficar só na parte da mídia, né? Da parte mais virtual e não a parte real e presencial. Nós temos que lembrar, eu sempre dizia que eu não iria celebrar uma missa para ser transmitida depois. Ela tem que ser transmitida ao vivo. Ao vivo, isso. Quando a televisão começou a mudar lá em Ponta Grossa, de gravar a missa para transmitir, eu não celebro mais. Por quê? Aquilo que está acontecendo naquele momento. Porque é um sacramento. Isso. É um sinal visível da presença de Cristo. A missa, o sacramento que se celebra, não pode ser uma coisa que se transmite somente como se fosse um cinema, um teatro, uma coisa. Por isso, eu creio que a presença, a participação presencial é muito importante na celebração eucarística, nas missas, os fiéis. Mas eu vejo também que há um grande retorno, muita gente que está procurando as igrejas participar mais ativamente, procurar viver melhor e vivenciar melhor aquilo que se celebra e se experimenta nesse encontro da Eucaristia. Dom Cláudio, a Diocese hoje de Patos de Minas, ela tem a Comunidade Católica Missão Vida Nova, a Comunidade Shalom, tem aquela também ali próxima do Varjão. O Varjão de Minas, isso, que é a Comunidade de São José. Isso. E aqui na Diocese hoje, né, temos essas 3 comunidades. Como que o senhor enxerga o papel dos leigos e das novas comunidades dentro da missão evangelizadora na igreja? Bom, os leigos sempre são importantes na evangelização no mundo. Por isso, os leigos devem assumir o seu papel na sociedade, evangelizar os ambientes, né, os meios onde vivem. Por isso, devem ser leigos também preparados, que tenham uma visão clara da sua vivência cristã, da sua fé, e possam transmitir isso pelo testemunho de vida. Existe também aqui na nossa diocese uma comunidade de consagrados seculares. É verdade. Instituto Secular. É verdade. Milmar, e também está surgindo agora a comunidade do Miger, que são os homens também, o ramo masculino desta comunidade de vida consagrada leiga. Quer dizer, não é na comunidade, eles não vivem em comunidade religiosa. Vivem no mundo, vivem na sua família, mas fazem a sua consagração. A sua consagração. E o senhor falando disso, coincidentemente, eu não tinha conhecimento desse povo de Deus que faz essa vida consagrada. Ontem, através das mídias sociais, eu vi um irmão que era lá da paróquia Nossa Senhora da Badia, fazendo a sua missa de consagração. E eu achei isso tão bonito porque eu mesma, Daniana, tô falando de mim, eu não sabia que aqui na Diocese tinha.
eu conhecia outras pessoas de outras dioceses e eu olhei aquilo no Instagram e falei, gente, que bênção. Que são pessoas que vivem no mundo, estão na sociedade e têm as suas vidas ofertadas a Deus. Isso é bonito demais. Inclusive, a pessoa nunca vai dizer publicamente que ela é consagrada. É um voto de consagração e viver isso, mas de forma privada. Privada. Sem publicar. Não é diferente da vida consagrada religiosa. A vida consagrada religiosa é um voto público. Por isso ele é feito sempre de forma pública. Dom Cláudio, cada vez mais que a gente se abre para conhecer a nossa igreja, mais a gente ama a nossa igreja, porque a nossa igreja, eu falo que ela nos dá muitas possibilidades de amar Jesus, de servir a igreja e servir o povo. É muita coisa bonita que tem na nossa igreja, muitas possibilidades de sermos essa igreja que o Senhor disse, né? A da saída, a do id, né? A de sair das paredes da igreja e ir para o mundo evangelizar. Isso é bonito demais. Quantas e quantas obras, né, a igreja Nossa, tem sido feita isso é bonito durante demais, séculos meu e séculos. Deus. E nessa amplitude, né, da diocese, hoje a diocese, ela não é só aqui em Patos, né? Ela tem de regiões também, cidades vizinhas, né? A demanda, né, dessas comunidades vizinhas é importante para o crescimento da Diocese de Patos de Minas, ou acaba que essas dioceses, de uma certa forma, com o tempo, elas vão criar a sua própria casa, a sua própria diocese com o passar dos anos? Não, isso aí não é assim que cada região ali vai criar agora uma diocese. A diocese, ela, se for criada, ela é estudada pelos bispos, pelo regional, por exemplo, pela uma província eclesiástica. Se vê que há uma necessidade de criar uma nova diocese, se desmembra de outras dioceses e forma uma nova diocese. Então, a diocese é uma porção do povo de Deus numa região territorial onde as pessoas que pertencem àquela diocese estão em outras cidades, em paróquias, mas tem o sentido de pertença. Veja, a igreja, o primeiro sentido de pertença é uma comunidade eclesial básica, por exemplo, no meio rural. Tem as comunidades, né? São comunidades eclesiais, estão em sintonia com a paróquia. E estas paróquias todas estão em sintonia com a diocese, com a igreja central, que é a diocese. E sempre em comunhão com o bispo que faz a unidade e a comunhão de toda a igreja local, com os presbíteros, com seu presbitério, formando assim a unidade, a comunhão da igreja. Dom Cláudio, e assim, eu já tive algumas oportunidades de estar, né, em encontros, eventos, nas cidades da diocese, e o senhor sempre muito presente, né? O senhor sempre faz muita questão de estar presente. Como eu disse no início, eu sei que a agenda do senhor ela é muito cheia de compromissos, porque além da diocese ser aqui em Patos, o senhor também atende as demandas de fora. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo esse podcast que vai querer saber dessa curiosidade. Quantas paróquias hoje fazem parte da Diocese de Patos de Minas? São 47 paróquias. É muita coisa. Quando eu cheguei eram 38, 39, agora são 47. Que bênção. É muita coisa. Mas no sentido de o bispo, ele deve marcar presença e visitar as paróquias, celebrar o sacramento do crisma, confirmar os fiéis na fé. O bispo tem essa missão de confirmar os fiéis na fé e incentivá-los e apoiá-los para que continuem perseverantes no seguimento de Jesus Cristo. É até a pergunta que eu ia fazer, mas também, eu acho que o senhor já respondeu. A missão da igreja, o senhor acabou já respondendo. O senhor acabou de responder. O senhor faz essa ponte, né, essa conexão do pastoreio, né? Isso é muito importante.
ter a presença do Senhor. Claro, que a gente vai com mais frequência, tem mais oportunidades. Hoje os meios também de deslocamento são melhores, as estradas estão melhores, tem asfalto entre os municípios todos, né? Um tempo não existiam, né, as estradas, as rodovias como temos hoje. Era muito mais difícil, por isso que o bispo ele tinha que fazer uma visita pastoral cada 5 anos. Olha, para encontrar todos os fiéis. Num círculo de 5 anos, poder encontrar todos os fiéis da sua diocese. Hoje a gente tem esse contato com muito mais frequência, nas festividades, na comemoração do padroeiro, em grandes peregrinações, né, nas romarias. Então, o bispo está mais presente e, sobretudo, na celebração dos sacramentos. Eu faço questão de estar presente nas comunidades, levando assim a boa nova, a evangelização e também celebrar o sacramento do crisma para confirmar na fé. E eu falo isso porque antigamente eu não via o bispo e hoje eu vejo mais, né? Além de estar presente, e vocês também já devem ter visto isso, né? Mas antigamente eu quase não via o bispo celebrando uma missa. Hoje a gente já é mais frequente. E o Dom Cláudio, ele tem essa característica. Eu sinto esse carinho do Senhor com o povo, né? O Senhor está próximo do povo. Quando eu cheguei na cidade, né, tomei posse, de manhã eu celebrei lá no Paiolão. Eu lembro. E quando eu entrei assim no paiolão, eu abri os braços, assim, eu estava com aquela veste coral, aí o pessoal gritou: Papa João Paulo II voltou. Achei tão engraçado, né? Mas um aspecto que aconteceu depois da missa na catedral, quando eu fui assumir a cátedra, porque o bispo deve sentar e celebrar na catedral e assumir a cátedra. Então, à tarde, eu celebrei às 18 horas na catedral. E, no final, as pessoas vinham cumprimentar. E tinha uma senhora já, uns 75 anos, mais ou menos, e ela tinha uma certa dificuldade para subir a escada. Eu disse: a senhora espera um pouquinho, eu já vou descer. A senhora... Não, eu faço o sacrifício, que eu nunca cheguei perto de um bispo, eu nunca abracei o bispo, eu quero abraçar o senhor, então pode subir. E esse carinho a gente percebe que é com as crianças também, né? O quanto que as crianças amam o Senhor. E quando tem oportunidade, eu já vi, elas vão para pertinho, elas querem um abraço do Dom Cláudio. Isso é muito bonito. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Comunidade Católica, Missão Vida Nova e o Carisma Resgate. Agora aqui a gente vai entrar um pouquinho, puxando para nós aqui, né? Dom Cláudio, o senhor se recorda de como conheceu a Comunidade Católica Missão Vida Nova? O senhor se recorda? Eu sei que eu fiz um primeiro resgate. Foi na primeira visita que eu fiz quando eu cheguei na diocese. Eu não visitei nenhuma paróquia antes. Eu visitei primeiro o presídio Sebastião Satiro, porque é ali que precisava mais a proximidade do bispo. Eu não sou de falar muito, de escrever muitas coisas, recomendações. Eu gosto de fazer gestos. Atitudes, gestos. E por isso o meu primeiro gesto foi encontrar aquelas pessoas que estavam lá no presídio, que precisavam ser resgatadas. E eu vi, tinha gente jovem, eu dizia: vocês estão perdendo tempo. Vocês poderiam estar numa universidade, vocês poderiam estar trabalhando, e agora estão aqui. Achava que a vida seria mais fácil, mas isso aparentemente pode ser mais fácil. Mas a sociedade não permite, não tolera certas coisas. E por isso é preciso mudar de vida. E eu tenho uma mensagem, o meu lema, que é: permanecei no meu amor. Nós temos que permanecer no amor de Cristo para podermos vencer as dificuldades da vida, para superarmos os traumas, né? Se permanecemos no amor dele,
nós temos toda a força para superar qualquer obstáculo e dificuldade. E ali tinha alguém que estava cumprindo pena e escutou o que eu falei. E quando ele foi solto, né? Uhum. De repente a minha secretária me disse que tinha um ex-presidiário que queria uma audiência comigo. Posso marcar? Eu falei, não só pode, deve marcar. É a pessoa que eu devo acolher para que ela possa reencontrar o caminho. E aí foi que surgiu com ele, com o Jota, que está aqui, e começou então o grupo Missão Vida Nova. Dom Cláudio, é impossível ouvir o senhor e não emocionar, porque a história da comunidade, ela foi marcada com esse encontro que o senhor teve com o Juninho no presídio. Ela foi marcada. E a palavra que governa a comunidade, que está em Isaías, é justamente aonde o Senhor fala, eu, o Senhor, chamei-te realmente. Para poder levar essa boa nova aos encarcerados, aos oprimidos, aos marginalizados, o resgate. E o Senhor fez a primeira missão do Senhor na diocese, resgatando uma alma. Então, assim, não tem como não emocionar, Dom Cláudio. Mas, veja, isso já está desde a minha ordenação sacerdotal. Porque o lema da minha oração, né? Era Isaías. Uhum. O Senhor me ungiu para levar a boa nova aos pobres, libertar os prisioneiros. Eu me recordo que quando o Juninho foi até o senhor, depois o Jota foi também. Eu lembro que nós pedimos uma reunião na casa do senhor e fomos lá, né? E aí, eu tô falando isso, gente, porque o fundador da comunidade tá aqui nos bastidores, tá? Qualquer coisa ele me corrige aqui. Mas aí a gente foi até a casa do senhor para pedir uma bênção, né? Pedir uma bênção para o Senhor nos acolher. E o Senhor não só nos acolheu, como nos direcionou, como também nos exortou e nos deu uma mensagem de obediência. Obediência à igreja, obediência àquilo que o Senhor colocava no nosso coração. Por isso que nós temos uma eterna gratidão pelo Senhor, porque o Senhor resgatou lá no Sebastião Satiro, o Senhor resgatou depois aquele núcleozinho pequenininho que foi na casa do Senhor, o Senhor nos acolheu. Acredito eu que, porque o Senhor, como um pai, acreditava naqueles filhos ali que tinham uma intenção de levar a palavra de Deus e resgatar outros, né? Mas veja bem, qual é a missão do bispo? A missão do bispo é acolher os carismas que nascem, que surgem na igreja. É poder dizer se esse carisma é autêntico ou não. Por isso, vocês procuraram o bispo. Porque justamente o bispo tem este munus de dizer o que realmente vem do Espírito e o que é obra do Espírito. E ele deve acolher os carismas e também orientar para que possam responder com generosidade, com autenticidade ao chamado do Espírito. E louvado seja Deus, né, por esse encontro lá no presídio, que hoje nos proporciona estarmos aqui com o Senhor. Bora lá. E esse papel dessa comunidade na igreja, ele é fundamental? Como é levado esse testemunho para as pessoas? Bom, isso que é a comunidade Missão Vida Nova que tem que definir, por isso que eu pedi que eles escrevessem aquilo que eles tinham como carisma, como espiritualidade, o que significava esse carisma, essa espiritualidade para esse grupo e como eles iriam testemunhar isso, que tinha que ser uma missão da descoberta do carisma, da espiritualidade, criar a mística e viver a missão. Por isso, o grupo, inclusive, escolheu essa denominação muito bonita, né? Missão Vida Nova.
Deixa eu só me atualizar aqui. A Diocese de Patos de Minas, ela é muito... Não, não é isso aqui não. Já tô lá embaixo, Dom Cláudio. O carisma Missão Vida Nova, que é um carisma de resgate, resgatar vidas para Deus, reacender a fé do povo, o amor nos corações. O que esse carisma, que hoje já identificamos como um carisma de resgate missionário, como que o senhor olha a visão do senhor como bispo para nós, como um carisma de resgate, na visão pastoral da igreja? Isso é muito importante para nós sabermos. Eu queria lembrar também, eu partilhei isso quando eu cheguei. A primeira visita foi no Sebastião Satiro. E a segunda visita foi no Gadeião, onde estavam os menores infratores. E a pastoral carcerária falou assim: nós não vamos avisar que o senhor vai, porque senão vai ser maquiado. O senhor deve ver como a coisa é realmente. E eu fui com eles. Claro, os agentes ali de segurança todos ficaram assustados, porque eu fui com a minha batina. Eu fui lá levar a mensagem e depois eu entrei em contato com as autoridades, com a prefeita, com o juiz, dizendo que nós não podemos nos nivelar com as pessoas que cometem infração, porque senão nós somos piores. E nós não vamos resgatar um jovem se nós não lhe mostramos um caminho diferente. E aí surgiu depois a Casa de Acolhida dos Menores. Isso. Uhum. E vejo assim como vocês entenderam isso, o Júnior principalmente, de como carisma realizar a missão do resgate daqueles que às vezes estão em situação de risco. Aí que eu vejo o sentido do carisma de vocês. E é uma contribuição muito grande para a igreja, para a evangelização, sobretudo com os jovens, né? Ajudar o jovem a encontrar sentido para a vida, ajudar o jovem a encontrar o amor de Deus, a conhecer o amor de Deus e a conhecer também Jesus Cristo. E isso é pelo testemunho da comunidade Missão Vida Nova e outras comunidades também, outras pastorais, outros movimentos, têm a mesma missão de anunciar Jesus Cristo, de fazer as pessoas encontrar Jesus Cristo. Vocês o fazem através desta missão e desta mística e desse carisma, do jeito de vocês atingir as pessoas em situação de risco, de fazer o resgate. Esse carisma, o senhor considera como sendo um reflexo do Evangelho? Claro, todo carisma sempre é um reflexo do Evangelho. Assim como a vida religiosa também, todas as diversas denominações, expressões de vida consagrada e religiosa, têm sempre sua inspiração no Evangelho. Viver os conselhos evangélicos. Para seguir Jesus Cristo, nós temos que viver os conselhos evangélicos, os conselhos que Ele deixou. Deixa eu me atualizar aqui. Espiritualidade e lema episcopal. O senhor já falou, mas eu gostaria de saber que o senhor já fez parte dos frades capuchinhos lá no início da sua caminhada rumo ao sacramento da ordem. Como a espiritualidade capuchinha, marcada pela simplicidade, pela fraternidade, se reflete na vida do senhor e na sua missão hoje? Isso não sou eu que deveria dizer, mas vocês. É verdade. Passo a bola para você. Porque se eu falar de mim mesmo, dizem que elogio o próprio. Mas então tá, eu posso responder. Mas eu procuro viver o mesmo carisma, a mesma espiritualidade como frade capuchinho. Quando eu falei com o meu diretor espiritual se eu devia responder sim ao serviço do episcopado, ele me disse: olha, Frei Cláudio, você sempre respondeu e sempre serviu quando foi chamado na ordem
e sempre realizou os serviços com simplicidade e humildade. E a igreja é maior do que a ordem. A ordem está a serviço da igreja. Se a igreja agora está te chamando, vai servir a igreja onde ela te chama, na mesma humildade e simplicidade como você serviu na ordem. Pode ir? Bora. Seu lema episcopal é o permanecer no amor. O senhor já tinha citado antes, né? E o que essa frase, né, essa passagem representa na sua vida e a forma de conduzir esse povo de Deus? Eu sempre tive assim um apreço muito grande pelo capítulo 15 de São João. E quando eu fui rezar para responder ao Lúcio, se eu iria aceitar, eu fui na capela, lá na sede provincial em Curitiba, depois que eu conversei com o meu diretor espiritual. E eu comecei a ler o texto de João, capítulo 15. E aí, eu sou videira, meu pai é um agricultor. O ramo que permanece em mim produz fruto. E assim ele vai, e o ramo que produz fruto, o pai poda para produzir mais fruto ainda. Então, eu vendo assim que o Senhor me chamava para cuidar de uma porção de sua vinha, que é a Diocese de Patos de Minas, o que eu devia anunciar? O que seria mais forte para dizer a todo o povo? Quando Jesus pede para os discípulos, no versículo 9, porque ele tem uma expressão que ele repete muito, 11 vezes, permanecer. O ramo que permanece no tronco, quem permanece em mim produz fruto, e assim ele vai dizendo, e de repente ele fala, permanecei no meu amor. Então, como permanecer na videira, que é Cristo, é no amor. Permanecer no amor de Cristo. E isto é uma proposta para todos, a permanecermos sempre no amor de Cristo. Dom Cláudio, permanecei no meu amor. Eu acredito que na missão que o Senhor exerce, assim como em toda vocação cristã, é preciso muitas renúncias. E a gente falando de vocações, vemos aí, né, os seminaristas, as religiosas, os leigos que se consagram, as comunidades. O que o Senhor poderia nos fortalecer, uma palavra de ânimo para os desafios, as renúncias que precisamos fazer para permanecer nesse amor? Porque eu sei que não é fácil. Olha, primeira coisa assim, para você poder permanecer no amor, você precisa conhecer esse amor. Então, a primeira experiência é conhecer bem a Cristo. Se você não tem essa familiaridade e intimidade com Ele, é difícil você permanecer com Ele, permanecer no amor. Quando Ele chamava os apóstolos primeiros, venham ver. Ele chamava para ver como ele vivia. Assim também, quem é chamado para uma vocação e sendo chamado deve responder e tem que manter essa proximidade com Cristo. Permanecer com Ele. Permanecer no seu amor. E esse permanecer no amor implica também, muitas vezes, deixar aquilo que não me permite permanecer no amor, aquilo que me impediria estar no amor de Cristo. Então, não é que são renúncias, muitas coisas. Quando você tem o foco e conhece Cristo e sabe que esse amor te cativou, te chamou, você consegue também deixar as coisas que não servem, que não ajudam. Não se torna uma obrigação, né? Mas se torna uma resposta de amor. A resposta de amor é adesão, eu chamo isso, adesão a Cristo.
E quando eu trabalhava na formação, eu usava uma expressão, que a diferença tem no chamado de quem responder e quem permanece até o fim. Não sei se vocês têm aqui lebres do campo, né? Lá no sul tinha bastante, nas plantações de soja, né? E às vezes um cachorro, quando via uma lebre, ele corria atrás, né? E começava a latir. Os outros cachorros que sabiam do Ouviam, latido, né? do tipo do latido desse cachorro, corriam atrás também, começavam a latir e correr junto. Mas, com o tempo, iam cansando e caindo fora. Só aquele que viu a lebre permanece até o fim. Só quem viu Cristo, encontrou com Ele, experimentou o seu amor, é que vai até o fim. Até o fim. Nosso tema agora é Jubileu da Diocese. Ano celebrativo, ano de celebração, de festa. E dentro desse tema, a Diocese de Patos de Minas celebrou recentemente o Jubileu dos 70 anos, com o tema Vinhos Novos em Odres Novos. O que esse tema significa espiritualmente para o Senhor e para a Diocese? Bem, quando nós pensamos, né, eu convoquei uma equipe, uma comissão para pensar o ano jubilar, iríamos escolher então um tema, um lema. E como estava também junto o ano jubilar, né, universal da Igreja, de toda a Igreja Católica. Então vamos tentar juntar as duas coisas. E 70 anos, as bodas de 70 anos são bodas de vinho. De vinho. E aí começamos, a primeira reunião nossa foi em torno, né, do tema do vinho, da videira, né, do vinho. Vinho novo em odres novos. Isto falou muito a todos que eram da equipe. E aí esse foi o tema escolhido. Vinho novo em odres novos. O que isso significa espiritualmente? O que significa isso para as pastorais, para os movimentos, para todos os grupos, comunidades de vida? Significa vinho novo, o modo de viver, a vocação, o carisma deve ser novo. Vinho novo. Nós temos que sempre buscar o vinho novo. E aí nós entramos em Caná, nas bodas de Caná. Quando Maria diz para Jesus, eles não têm mais vinho. E o vinho é motivo de alegria e de festa. É o vinho que simboliza a alegria e a festa nas bodas. E eles não têm mais vinho, quer dizer, não tem alegria, não tem festa. Então, na nossa igreja, na nossa comunidade eclesial, num grupo, numa comunidade de vida, não pode faltar o vinho, e sobretudo o vinho novo. E ali, qual era o vinho novo? Quando Maria diz a Jesus, eles não têm mais vinho, ele disse, o que nós temos a ver? Nós somos convidados. Mas Maria, ela sabia que o filho não iria deixar de responder aquilo que ela iria dizer. Ela falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Veja que há uma riqueza muito grande para a nossa vida, que nós precisamos sempre fazer o que o Senhor nos diz. E a Maria está presente em todas as comunidades eclesiais, está na religiosidade popular. Nossa Senhora da Abadia. Maria continua a nos dizer, fazei tudo o que ele vos disser. E de repente a água se transforma em vinho. Vinho novo. E quem é este vinho novo? É o próprio Cristo, que é o vinho novo. E outra coisa, odres novos. Aí vem uma coisa importante. Que são esses odres novos? As nossas comunidades têm que se renovar.
As lideranças têm que se renovar, se abrir sempre mais à vivência do Evangelho. As nossas lideranças têm que se renovar no jeito de ser igreja, uma igreja sinodal, que escuta, que dialoga, que acolhe, que ninguém se sinta excluído, abandonado pela comunidade. E, além disso, uma coisa importante, não só a comunidade deve se renovar toda, mas o outro novo é o coração, nosso coração. Aí nós temos Ezequiel, quando o Senhor diz, eu tirarei vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que quer dizer esse coração de carne? Um coração capaz de amar, porque um coração de pedra não tem sentimentos, não tem emoção, não é capaz de amar. Um coração de pedra não permanece? Não permanece. Então, o que é preciso fazer? Nós precisamos transformar nossos corações em odres novos para colher este vinho novo. E esse vinho novo é o próprio Cristo. E, inclusive, ele, no vinho da ceia, ele transforma em seu sangue. Em seu sangue. Para permanecer conosco. E eu, como um católico de IBGE, quando eu era, não entendia o que era ano jubilar. E creio que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast também não sabem, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouco o que é o ano jubilar. Ano jubilar é um ano em que se dá um descanso, por exemplo. Eles davam descanso para a terra. Naquele ano não se plantava, só se colhia o que nascia espontaneamente. E aqueles que tinham arrendado a terra devolviam para quem eles tinham de quem eles tinham arrendado as terras. E se tinha dívidas, se perdoavam as dívidas. Era um ano da graça do Senhor. Ano jubilar, era um jubileu, era um ano de júbilo, porque se manifestava a bondade e a misericórdia de Deus. Nós vivemos muitas vezes como que sempre mendigando de Deus e pedindo de Deus. Ele já nos deu tudo de graça. Tudo Ele dá de graça. A gratuidade do amor de Deus, tudo é dom. E nós ficamos lá implorando e pedindo migalhas. Precisamos tomar consciência daquilo que Deus já nos dá todos os dias. Os dons que recebemos gratuitamente. Dom Cláudio, dentro do ano jubilar, né, do jubileu dos 70 anos da Diocese, muitas ações, muitas celebrações, inclusive a comunidade católica Missão Vida Nova teve a graça, né, a alegria de participar de muitas dessas celebrações. Marcaram essa caminhada, né, durante esse ano, né? E foram eventos, foram movimentos feitos na paróquia, em alguns outros salões. Qual dessas o senhor destacaria? Claro que todas foram importantes, mas qual que o senhor destaca assim que marcou esse ano? Uma das coisas que marcou, e nós não queríamos fazer a mesma coisa do jubileu dos 60 anos, não repetir. Então, no jubileu dos 60 anos, nós tínhamos as portas em cada forania, onde as paróquias peregrinavam. Então, nós não vamos repetir. E o que nós vamos fazer? Vamos mobilizar as paróquias, os fiéis que puderem vir, para fazer uma experiência de peregrinação, peregrinos também de esperança, dentro também do jubileu universal da Igreja. Da esperança. E sermos peregrinos de esperança. Nós devemos ser peregrinos de esperança, não da esperança. Participamos do Fórum das Mulheres, também de algumas peregrinações que foi lá no Carmelo, no seminário, na Casa do Clero. Foi uma experiência muito bonita. Era isso. Então nós pensamos assim, que as pessoas viessem conhecer, que muita gente não conhecia o seminário, não conhecia o Carmelo, Casa do Clero, e também a Catedral.
Verdade, não. Muita gente nunca entrou na Catedral de Patos de Minas. Então era a oportunidade de vir e fazer essa experiência de peregrinação e receber também a indulgência. Porque eu consegui também, recebi autorização para oferecer indulgência plenária para quem fizesse as práticas e viesse em peregrinação. Então esse é um momento, eu penso que foi um momento muito forte em que as pessoas conheceram melhor a sua diocese, a sua igreja, a catedral, o seminário, o Carmelo, a Casa do Clero, que são instituições que são importantes na vida da igreja local. Uhum. Claro, e foi que as muito paróquias forte mesmo. também, e as pessoas vinham das paróquias e voltavam, e aí começaram também a perceber melhor o sentido de pertença à diocese, não só à paróquia. Essa é a questão que nós queríamos destacar. E, de fato, deu um resultado muito positivo. Os comentários assim das pessoas que vieram e levavam essas experiências que eles faziam para transmitir nas suas comunidades. Esse é o sentido também missionário. Igreja missionária. Não só vir receber e coisa, mas levar também. Eu acredito que esse jubileu, ele vai ainda colher muitos frutos. Muitos, porque foi uma experiência muito bonita de ver o povo se unindo, peregrinando, conhecendo, partilhando. A gente escuta as pessoas falar. Então, eu acho que ainda vão vir muitos frutos desse ano jubilar. O objetivo, sim, era isso, que nós queríamos despertar exatamente para o novo. Que possa surgir o vinho novo. O vinho novo. Em odres novos. E tudo se fundamenta, isso é tão lindo, né? Dentro desse tudo tema, se fundamenta em Jesus. Dos vinhos novos, dos odres novos, como que a comunidade vive isso fora da igreja? Porque também temos que levar isso em consideração a comunidade fora da igreja, né? Como o senhor tem... É claro, cada cristão deve ser testemunha da sua vida, da sua fé, onde quer que esteja. São Pedro dizia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro dizia assim: o cristão deve estar sempre pronto para dar razão da sua esperança, aonde quer que ele estiver e quando alguém perguntar. Não é também chegar lá e querer impor ao outro aquilo que você crê, aquilo que você experimentou, mas dar testemunho, dar razão da sua fé, da sua esperança aos outros, a qualquer um que lhe perguntar. Porque às vezes nós ficamos naquela maneira de querer impor aos outros aquilo que eu descobri, aquilo que eu conheci, eu quero que o outro também faça a mesma coisa. Não, ele precisa perceber como é que foram os primeiros cristãos. E foram chamados pela primeira vez como cristãos. O que foi que se destacou? Testemunho deles, como eles se amavam. Vede como eles se amam. É isso que precisa acontecer. Isso é evangelizar. Não é ficar falando coisas que o cara está errado, que está no pecado, que está não sei o que precisa se converter. Eu preciso dar testemunho daquele amor que eu descobri em Cristo Jesus. Isso foi falado, né, ontem no grupo de quarta-feira pelo Jota, na pregação, né, da gente cobrar do coleguinha, né, nossa fé, querendo que ele faça aquilo que a gente faz, né. E às vezes acaba que interrompe aquele amor que a pessoa poderia encontrar em Cristo. Mas é igual o Dom Cláudio falou, Reinaldo, é muito mais do que às vezes impor. Claro que nem é impor, né? É o testemunho. É o testemunho. Paulo VI dizia assim, as pessoas facilmente, né, elas escutam, né, um pregador que fala bem, mas as pessoas seguem pelo testemunho. O testemunho. E o testemunho nada mais é do que, voltando ao tema do Senhor, permanecer no amor. Né? É permanecer. Permanecer no meu amor.
Eu fico vendo, a gente tem muitos amigos, né, com um carinho muito grande pelos nossos padres aqui da diocese. Temos muitos amigos. Já quero até aqui mandar um abraço carinhoso para o nosso diretor espiritual, Padre Antônio. E ao longo dessa caminhada do MVN, já passou alguns sacerdotes como nosso diretor espiritual. Mas olhando para toda a diocese, nós temos sacerdotes que também trabalham de uma forma, além da liturgia, né, além dos sacramentos, com outras inspirações, vão implantando isso nas paróquias, como por exemplo o Cerco de Jericó, que tem crescido muito aqui. Temos aí lá em Lagamar, que a gente teve a oportunidade de estar no Cerco de Jericó de lá, em Patrocínio também, agora na Catedral, né, vai ter também. O senhor vê essas manifestações de missão, essas inspirações de outro tipo de evangelização também importantes dentro das paróquias? Eu vejo que é uma forma também de levar as pessoas a fazer uma experiência de oração. Mas não pode se reduzir a isso. Tem que ir além. Tem que ir além daquilo que diz Isaías, né? O Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Se isso não se traduzir em gestos concretos, de amor ao outro e, sobretudo, aqueles que mais são fragilizados, mais vulneráveis na sociedade, é uma coisa muito intimista. Não. E Cerco de Jericó é muito do Antigo Testamento, né? A inspiração que a gente vê é isso. E nós já estamos no Novo Testamento, estamos Jesus Cristo. Temos que seguir mais, né? E eu vejo assim, ó, a minha pergunta também é assim, ó, como a gente trabalha dentro do segmento da evangelização para alcançar não só a juventude, mas também as pessoas que estão doentes, fragilizadas, impossibilitadas, que têm uma outra forma de manifestar a sua fé, porque a igreja ela é muito vasta de formas de evangelizar. Mas o senhor também vê que a evangelização, nessa questão não só do avivamento, porque igual você falou, não pode ser uma coisa só do momento, tem que ir além, né? Tem que fazer além daquilo. A grande dificuldade que se encontrou nos movimentos, né, que tiveram que se renovar até o Cursilho, é que se ficava no avivamento, naqueles encontros, nas emoções. E depois? E depois? Acabava. É uma manutenção, aliás, depois, né, Dom Cláudio? Ali se falava, então, o quarto dia. Né? Quer dizer, eu preciso dar continuidade a isso na minha vida. E isso é tão verdade que, na oportunidade que a comunidade teve de estar no Cerco de Jericó de Patrocínio, o padre falou sobre isso. Muito importante o senhor ter posto esse ponto de vista. É que a igreja, às vezes, vamos supor, lota no Cerco de Jericó. Enche a igreja, fica transbordando de fiéis dentro da igreja por causa do Cerco de Jericó, da missa de cura, enfim. Mas e depois? As outras celebrações eucarísticas, as santas missas, aí vai um gatinho pingado. Isso que o senhor falou é muito importante. Está enchendo por quê? E depois? Não, e as obras de caridade, né? Daí eu vejo uma coisa que é belíssima na diocese, que quando eu cheguei, a diocese que tem o maior número de vicentinos do mundo. E o trabalho que eles fazem não é Cerco de Jericó. É cuidar dos idosos, dos doentes, é visitar as famílias que necessitam. Aí eu vejo que é uma espiritualidade encarnada. Então você que está assistindo esse podcast, muito além de eventos, muito além de só uma programação especial na paróquia, que é importante também, a gente não desmerece, mas a questão da manutenção da sua fé. Não ir só pela emoção, não ficar só pela euforia, mas a manutenção dos sacramentos, da Eucaristia, da vivência da igreja. Isso é muito importante, Dom Cláudio. E às vezes a gente tem, assim, aqueles que têm seguidores, né? E as pessoas esquecem que devem ser seguidores de Jesus Cristo e de ninguém mais. Muito bom. Algo mais? Eu vejo também que o Dom Cláudio tem uma intimidade muito grande com os jovens, né?
isso foi despertado. A juventude dessa diocese ama esse bispo nosso. Quando eu cheguei na diocese, antes de chegar mesmo, que tinha no site da província, tinha perto uma página que as pessoas pudessem se comunicar comigo, né? Então, os jovens da catedral perguntaram como é que eu via os jovens. Como bispo, o que eu gostaria de ver com os jovens? Eu digo, eu quero ver os jovens na igreja. Eu quero ver os jovens seguindo Jesus Cristo, participando. É isso que eu espero dos jovens. Que se engajem, que assumam a sua vocação, a sua fé, expressem a sua fé. Que vivam seguindo Jesus Cristo. É isso. E quando eu cheguei, não tinha o JDJ, eu acho que o primeiro que eu dizia tinha 300 pessoas. Hoje, mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas. Trabalhei também na nível do regional, incentivando todo o trabalho da juventude, no sentido de formar também o setor juventude em cada diocese, que não existia. Uhum. Então, eu fiquei 8 anos como bispo referencial da juventude no Regional Leste 2. E esse é o trabalho eu procurei levar para todas as dioceses do Leste 2, para trabalhar a juventude e procurar fazer com que os jovens sejam protagonistas. Valorizar o jovem, que o jovem se sinta igreja. Aquilo que dizia São João Paulo II, eu quero o jovem de calça jeans, de tênis e coisa, mas que segue Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo. E a nossa igreja teve a alegria recentemente de ter um santo assim, né? Jovem, Carla Acutis. E o outro, né? Isso. Que quase um século antes também tinha essa pergunta. O que esse outro jovem fazia? Vocês perceberam? Ele era filho de diplomata, e ele ia nas periferias cuidar dos pobres, das pessoas que... Contradizia todo aquilo. Dom Cláudio, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso podcast. Que tristeza, Reinaldo. Tão bom, Passa tá? rápido demais. Acho que a gente poderia depois, Dom Cláudio, se o senhor puder, fazer um segundo bloco. Quem sabe, né? Episódio 2, né? Da continuidade. Podemos fazer, mas um pouco mais à frente. Mais à frente, porque tem tanta coisa que a gente queria desfrutar e perguntar. O tempo é curto demais, gente. Mas a gente queria agora, né, nessa mensagem final, que o Senhor falasse para nós, né, deixasse aqui não só para a comunidade católica Missão Vida Nova, mas para todo mundo que vai assistir esse podcast. Alguma mensagem do nosso querido bispo? Não, a minha mensagem permanece da inspiração que me levou a dizer sim ao episcopado. Permanecei no meu amor. É Cristo que nos convoca, que nos chama a permanecer no seu amor. Essa é a mensagem que devemos sempre passar adiante e viver, procurando permanecer no amor de Cristo, que não é assim tão fácil e tão simples. Mas quando a gente toca o amor de Cristo e descobre esse amor, aí não tem como não permanecer no seu amor. A comunidade católica Missão Vida Nova tem um carisma muito lindo, esse de resgatar não só, né, aqueles que se embrenharam em uma vida de criminalidade ou de vícios, mas nós temos a alegria de termos, né, grandes testemunhos também de um resgate dessa vida, né, de drogadição, de adicção, mas também de famílias resgatadas, jovens resgatados, matrimônios resgatados, tudo nesse campo da missão de levar as pessoas para Deus, para esse amor, para essa videira, a experimentar esse vinho novo. E ter o Dom Cláudio aqui hoje conosco nesse episódio
nos alegra profundamente, Dom Cláudio, porque o Senhor também é uma inspiração para a comunidade. O Senhor também nos ensina com a sua missão a nunca desistirmos desse chamado, do primeiro amor. A gente nunca pode esquecer desse primeiro amor. E é esse primeiro amor que traz o Senhor aqui até hoje. Eu lembro Santa Clara que dizia: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Que lindo isso. Então a gente deve sempre retornar ao ponto de partida. Antes de eu ser bispo, eu fui batizado. Aquilo que dizia Santo Agostinho, né? Para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão, eu sou batizado. O Papa Leão XIV recordou isso no dia que ele foi apresentado, como o Papa eleito, o bispo de Roma. E assim como eu sou resgatada todos os dias, meu amigo Reinaldo também, que é resgatado todos os dias por esse carisma lindo do coração de Deus, que possamos permanecer no amor. Amém? E a gente vai ter o Dom Cláudio no Encontrão. Reinaldo, conta para esse povo aí como é que vai ser isso. O Encontrão, dia 15 e 16 de novembro, lá no House Fest. Dom Cláudio vai estar lá, presente com a gente, né? E quero convidar todos a irem, quem nunca foi, participar. Qualquer pessoa pode participar, não é só pessoal da comunidade. Pode levar o vizinho, pode levar um parente. Seu marido, seu filho, sua esposa, leva pra sua família. E se você, às vezes, né, tá com uma dificuldade financeira, alguma coisa, conversa com a gente. Né? Isso manda um mesmo. WhatsApp lá, a gente faz alguma coisa aí pra estar levando a sua família. Reinaldo, e esse ano é um tema muito especial, né? Que é o tema do Dom Cláudio. Então é uma alegria muito grande a gente saber que ele vai estar lá conosco como nosso pastor, o nosso exemplo. E alguém para estar ali também falando: bora, gente, bora permanecer no amor de Deus. Dom Cláudio, gratidão. Em nome da comunidade católica Missão Vida Nova, em nome desse estúdio maravilhoso que nos cede esse lugar, grandes parceiros, eu quero mais uma vez aqui agradecer em nome de toda a comunidade católica Missão Vida Nova por esse lugar, essa bênção que os nossos amigos nos proporcionam para a gente transmitir esse podcast para vocês. Gratidão a vocês que estão aí. Eu não posso falar errado, não. Como que é? H Estúdio, H Estúdio. Como tá novo tudo aqui, gente, vocês compreendem aí, tá bom? Pessoal do H Estúdio, muito obrigada, gratidão. E essa parceria vai longe, viu, gente? Porque aqui nessa mesa, nessa bancada, ainda traremos muitos convidados especiais nesse estúdio abençoado pra gente fazer uma evangelização chegar até você, tá bom? Dom Cláudio, muito obrigada. Muito obrigado a vocês, essa oportunidade de poder estar com vocês no podcast. Mas eu quero continuar com vocês. Missão Vida Nova, por na favor, Diocese. isso. E recordar sempre, né? Permanecer no meu amor. Amém. Amém. Obrigadão, Reinaldo, pela parceria de hoje. Deus abençoe a sua vida. Permanece no amor, viu? Fica firme, viu? Sempre. Dá uma bênção para nós, Dom Cláudio, aproveitando esse momento. Muito bem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre sua face, se compadeça de vós, volva para vós seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Permanecei no amor. Belo. Obrigada. Muito bem.